pessoal! Estamos aqui mais uma vez para uma conversa sobre o nosso quadro Nossas Mulheres. Dessa vez a gente trouxe nada mais, nada menos que Érica Kroll, a nossa administradora da aba. A ideia é que nesse momento a gente possa entender a trajetória da Érica como mulher, como profissional, como mãe, esposa, entender cada um dos seus papéis e entender qual é o sentido de tudo isso na vida dela. Vamos lá, Érica, conta um pouco sobre quem é a Érica. Uau, a Érica. A Érica é um ser complexo. A Érica não é fácil de lidar algumas vezes, mas eu costumo dizer que Deus me fez em amor, porque se tem uma coisa que eu não consigo na vida é guardar rancor, ter raiva no coração, e eu não consigo dizer não para ajudar as pessoas. Às vezes isso até para mim foi um grande problema, né? Então, eu me vejo como um ser complexo, né? Mas uma filha amada de Deus. E eu sinto esse amor todos os dias. De todos os papéis que você tem na sua vida, qual que você destaca como os principais? Filha de Deus. Eu não consigo me ver de outra forma ou me ver num outro caminho que não tenha uma conexão espiritual com Deus. Eu costumo dizer que se eu perdesse, claro, eu não quero perder isso, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o que fala, mas se um dia eu perdesse tudo, eu entenderia como um propósito, mas perder Deus para mim é impossível, assim, seria a coisa mais dolorida no meu mundo, assim. Eu lembro muito do versículo que diz: para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna. Então eu não tenho, para mim não tem caminho, eu não consigo ver meu dia sem Jesus. Isso é uma coisa que, para mim, é o papel mais forte. Certo. Érica, quem te conhece vai entender agora do que eu tô falando. Você é uma pessoa que gosta de tudo muito meticuloso, muito programado, muito dentro do controle. Como que é viver uma vida e como que é lidar com as incertezas? Como que é lidar com uma vida que é a vida que a gente escolhe estar diante de Deus, que é uma vida dentro da vontade dele, muitas vezes a nossa fica em detrimento, né? Na verdade, não é muito fácil, porque esse meu papel de controle, na verdade, de controladora, muito de todas as situações, de tudo que acontece, de ser muito cuidadosa, de ser muito milimétrica, de ser uma pessoa que planeja demais, ele me traz muito próximo, perto de frustração. Então, eu fico muitas vezes frustrada porque o objetivo que eu tenho, tudo que eu tracei na minha mente é um mundo de Bob na minha mente. Uhum. E na hora de efetivar, tem toda a realidade da expectativa, a realidade, né? Uhum, e aí exatamente. Eu me frustro muito. A Érica mais nova era muito mais explosiva para isso com as pessoas que rodeavam ela. E isso me trouxe muitos resultados, assim, muitos contra, né, com relação a relacionamento, com relação à visão das pessoas de mim. Só que, assim, eu nasci para ser uma pessoa assim, Deus me fez perfeccionista. Desde muito pequena, eu tinha desespero para arrumar o meu lado do armário. Então, eu dividi o quarto com a minha irmã mais velha, e o meu lado do quarto tinha que ser tudo separado, roupa por cor, por manga curta, manga comprida, estilo de roupa. Então era frio, era verão, minhas gavetas era tudo muito separadinho, até para dobrar. Então eu sempre fui muito cuidadosa desde pequena. E aí quando eu fui para a faculdade, o meu primeiro curso foi um curso que me ensinou a ser extremamente organizada. Nem existe mais, era secretariado executivo trilingue, eu tinha 19 anos, então a gente aprendia a organizar tudo dentro de uma empresa. E a parte executiva, né? E aí isso acentuou mais o meu lado perfeccionista, certo, e meticuloso. Mas eu vejo assim como prós e contra, entende? Porque o planejamento ele é essencial. Mas na minha concepção, assim, se você não sabe dosar, você desequilibra como tudo na vida. E como que fica essa questão dessa característica marcante
do controle e da organização diante da maternidade, que é um evento sobrenatural de descontrole, de novidade, de, né, expectativas diferentes, vivências diferentes das expectativas, muitas das vezes. Como que chega a Manu na sua vida, que é sua primeira filha, no meio dessa Érica que quer tudo sob controle? A parte boa, assim, que eu vejo na questão de relacionamento é que tanto eu casei como eu tive filho um pouquinho mais experiente. Sim. Então, se eu tivesse na primeira fase da minha vida, que eu ainda não entendia a minha personalidade como prós e contra, eu acho que teria sido um pouquinho pior. Mas quando a Manu chegou, a Manu foi muito planejada, programada, como o meu casamento, como tudo, né? Casei com 31 anos, depois de fazer minhas faculdades, de viajar, de fazer o que eu tinha realmente programado. Deus realmente foi muito bom nesse sentido. E quando a Manu chegou, a minha mãe brinca comigo que eu tenho um caderno que eu anotava as mamadas dela, quantas vezes ela mamou, o horário que ela mamou, se ela tinha mamado 15 minutos, se ela tinha mamado 20 minutos, se era o seio esquerdo, seio direito. Então eu tenho assim uma rotina dos primeiros 3 meses da Manu, super escrito assim. Então, detalhado, mas para mim foi ótimo, porque eu consegui evitar algumas crises de cólica, eu consegui colocar uma rotina para a vida dela de sono, de mamada. Então não foi um atropelo para mim, foi uma colaboração, sabe? Ajudou eu nesse primeiro momento. Eu nunca me cobrei de ser uma mãe perfeita. Eu sempre me cobrei de ser uma mãe amorosa, entende? Porque eu acho que é isso que uma criança precisa. Eu sou uma pessoa extremamente divertida em casa. E falando nisso, quem que é a Érica mãe? A Érica mãe, ela é brava. Ela é brava, mas eu sou extremamente divertida. Então, eu não consigo ficar brigada com meus filhos de jeito nenhum. Eu chamo a atenção deles, eu sou muito mais brava. Eu acho que o papel meu, assim, né? Minha personalidade muito mais do que o Hudson. Mas eu sou extremamente divertida. Eu brinco com eles o tempo que eu posso. Eu sempre tento fazer eles entenderem e sou muito reflexiva com tudo. Eu aprendi que a gente precisa, espiritualmente falando, a gente precisa observar a personalidade de uma criança desde que ela nasce, para você conduzir ela para que ela entenda os próprios sentimentos desde muito nova. Sim. Então eu tento lidar com as crianças sempre com reflexão. Entende? Assim, sempre sento com eles, converso, mesmo que eu fico brava com eles, depois eu sento e falo, viu, você sabe por que eu fiquei brava com você? E faço eles entenderem os aspectos positivos e negativos daquele momento ruim que a gente passou. Mas eu sou aqui, impulsiono para sair, impulsiono para fazer, impulsiono para se divertir. Eu pilho o povo lá em casa. E falando em casa, e a Érica, a esposa? A maioria das pessoas brincam comigo que eu não sei cozinhar, que eu não sei lavar, que eu não sei passar, mas eu sei fazer tudo isso. Não gosto muito. Eu tenho uma tia que eu me identifico com ela, e ela trabalhou anos da vida dela até se aposentar, contadora de uma prefeitura, e ela falava assim, olha, eu sei fazer tudo, mas eu gosto que façam por mim. E eu me vejo meio assim, só que eu faço. Sempre que eu tenho que fazer a minha responsabilidade de mãe e de esposa, a minha casa é organizada, a minha casa tem a minha cara, o meu jeito de ser, entende? E essa é a mãe e a esposa Érica, né? Nesse sentido, mulher, dona de casa, tal. E eu sei cozinhar. Okay. E eu cozinho muito bem. Profissionalmente, Érica, agora falando, qual foi o maior desafio que você já enfrentou ou enfrenta aí na sua trajetória de carreira? O próprio problema de eu ser acelerada e eu ser controladora e eu ter uma visão de que tudo tem uma solução e aí esbarra na gestão de pessoas, porque nem todo mundo é igual, né? As pessoas são muito diferentes, culturalmente, profissionalmente, emocionalmente, e aí eu me esbarro porque eu não consigo ver desculpas em problemas. Eu aprendi nesses últimos anos que se tem um problema, senta, respira, vai achar uma solução. Mas não apresente desculpa que não vai dar para fazer, entende? Então esse é o meu maior desafio, sempre. Olhar as coisas de uma forma de que, poxa vida, mas dava para fazer. E aí eu tenho que lidar com a outra pessoa de uma forma diferente, que é a Érica, entende? Certo.
Bom, quem te conhece também, agora eu tô dando várias dicas, quem te conhece vai assistir, e quem não te conhece já tá te conhecendo. Sabe que você é um vagão, assim, você vai embora e arrasta todo mundo junto, e quem tá perto de você se sente contagiada por essa energia de simplesmente ir lutar pela vida e pelos seus objetivos. E quais são as suas fragilidades e como você lida com elas diante dessa Érica forte, potente e que tem desejos de vida e sonhos aí? Como você lida com as suas fragilidades? Eu não gosto de ser fraca. Perceptível. Não gosto de ser fraca, porque eu perco a minha defesa quando eu me fragilizo. Então, eu tenho o costume de todas as minhas maiores dores e os meus maiores problemas chorar nos pés de Deus mesmo, literalmente. Então, se às vezes eu tô com muita raiva, ou se eu tô com muita tristeza, ou se eu tô muito angustiada, eu paro onde eu tô, nem que seja dentro do banheiro de um lugar que eu esteja, e eu despejo em Jesus, porque eu aprendi que é Ele que me controla e Ele que controla as minhas emoções. Eu não sei ser elogiada, porque eu já levei muitas críticas pela minha autossuficiência. Então, quando eu sou elogiada, eu perco o jeito. Eu não costumo, então não é muito comum para mim. Então, eu fico muito frágil diante de pessoas que me elogiam e coisa e tal. Eu não sei muito o que fazer, eu começo a criar uma desconfiança, mas eu não sei dizer não quando as pessoas me pedem algumas coisas. Eu sou muito mole em alguns aspectos, né? Eu sou brava em outras, mas eu sou muito mole em outros aspectos. Mas eu acho que a minha maior fragilidade é essa, assim, tipo, eu não sei lidar com, será que ela tá me tratando bem? Realmente por estar me tratando bem, ou o que tem ali por trás? Então, essa desconfiança me deixa meio que sem saber como fazer. Mas eu não gosto de ser fraca. E quando eu falo fraqueza, é duro, porque as pessoas podem entender e falar, nossa, o poço de força. Não, é porque é autodefesa, cada um tem a sua autodefesa, né? Tem pessoas que choram na sua autodefesa, tem pessoas que, nossa, se afastam, se isolam. Eu não, eu me fortaleço e me distancio, mas tipo assim, é meu jeito, tipo, crio uma redoma, né? Certo. É proteção. E o que você espera da vida ainda, Érica? Tem algum sonho assim no seu coração, algo que você espera para você alcançar nos seus próximos anos de vida como mulher, como mãe, como esposa, como profissional? Olha, eu me sinto gratificada por tudo que eu vivi, assim, até hoje. Deus tem sido muito bom comigo. Misericordioso e bom. Eu tenho vivido literalmente o Salmo 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu considero uma pessoa extremamente privilegiada nisso. Meu maior sonho mesmo é que os meus filhos tenham o mesmo amor e paixão por Jesus que eu tenho. Eu acho que se eu conseguir influenciá-los nessa questão de amor, e não é nada de religiosidade, nada de pragmatismo, não. É de amor mesmo. Uhum. Porque eu acho que com o amor você faz as coisas de uma forma espontânea. E você passa por problemas de uma forma espontânea. Eu tô satisfeita. Porque eu acho que de tudo que eu vou levar aqui é a minha influência para a geração posterior que eu vou deixar. Então, assim, eu vou levar a minha história de vida, eu vou levar a minha experiência, eu vou deixar a minha influência. E a minha influência eu espero que seja em cima dos meus 2 MMs. Que os piticos tenham o mesmo amor e a mesma paixão por Jesus. E a sua trajetória na aba, Érica? Me conta um pouco aí, como que você chegou aqui, como que você viveu esses anos aí, quanto tempo faz que você tá na aba? Conta aí para o pessoal entender a sua história. Eu sou membro da Igreja do Nazareno aqui de Central já há 17 anos. Então, eu acompanhei a formação da aba como membro, né? Então, depois que eu me formei, que eu fiz os meus cursos, minha pós-graduação, meu mestrado, eu trabalhei muitos anos como professora
universitária. E aí, no momento que eu decidi ser mãe, eu ainda estava dando aula. Depois que a Manu nasceu, eu tinha que viajar, eu dava aula em outra cidade. Eu decidi parar e cuidar da Manu. Eu podia, né, ter essa escolha e ficar em casa cuidando da Manu durante alguns anos. E a nossa vida financeira estava bem organizada nesse sentido, mas nos anos que se passaram, nós tivemos a escolha de mudar e de abrir uma empresa, e não deu muito certo, porque logo em seguida que abriu a empresa, entrou uma crise financeira. E a primeira coisa que todos cortaram foi a comunicação visual, que é a área do Hudson, do meu marido. E aí a gente entrou numa crise financeira gigantesca. Nesse meio tempo eu só acompanhava as atividades, a formação da aba através dos informativos que tinha dentro da igreja. Eu trabalhava em outra área ministerial dentro da igreja, então não tinha muito a ver com essa parte social. E eu lembro que um dia eu procurei o nosso pastor e, conversando com ele, falei que a gente estava passando por um momento muito difícil e que provavelmente a gente ia mudar de cidade, ia viver uma outra experiência para tentar se reerguer financeiramente. E naqueles tempos tinha uma vaga de coordenação, né, no Geração de Samuel. E foi um desafio porque eu sou professora de universitário, não de criança. Então, a minha parte de educação é ensino superior. E eu assumi a coordenação meio que assim, insegura numa fase de teste, justamente porque ele quis abençoar a nossa família e nos deu essa proposta. E foi desafiador porque assim, eu com aquele lado organizacional e tudo mais, comecei a remexer em tudo e pôr tudo em outros papéis e organizando outras coisas. E nesse meio tempo, o Samuel, que é hoje o gerente do Bom Prato, a gente conversando, ele falou, olha, eu quero ficar 100% no Bom Prato e eu queria sair da aba matriz. E aí eu assumi, junto com a coordenação, a administração da aba matriz. Minha trajetória começou mais ou menos assim. A parte social da aba, para mim não é muita novidade, porque minha mãe trabalha com a parte assistencial, a minha tia trabalhava com assistencial, a minha avó trabalhava com assistencial, meu avô, pastor, trabalhava as esposas trabalhavam com a parte assistencial, ou seja, eu vivi essa parte assistencial e social muito na minha realidade familiar. Uhum. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha uma visão muito categórica do trabalho que eu ia fazer. Descobri muitas coisas novas, muitas leis, muitas regras, muita documentação. Fiquei muito tempo dentro da minha sala organizando uma nova realidade para a instituição, mesmo porque as leis mudaram, projetos e a visão das organizações mudaram muito nos últimos anos também. E a minha trajetória na aba começou assim. Hoje já estamos caminhando terminando agora 2022, eu já estou indo para o 5º ano de aba. Dos 10 anos, 50% pelo menos eu estava aqui. Bacana. E para finalizar, eu já vou te fazer a última pergunta e já vou te convidar a deixar uma palavra de reflexão. Qual é o seu propósito de vida? E uma palavra para as mulheres, né, que nos assistem. Meu propósito de vida é literalmente ser uma pessoa que cuida do que Deus colocou na minha mão, entende? Eu tenho o costume de dizer e você sabe que eu já falei isso pra você, que se o Senhor colocasse pra mim, Érica, você tem que lavar banheiro, eu ia lavar o banheiro da melhor forma possível. Então o meu propósito eu preciso fazer o que Deus colocou na minha mão da melhor forma possível, porque Ele fez e faz pra mim da melhor forma possível. Então, meu propósito de vida é conseguir manter esse padrão no meu caminhar com Deus. Eu sou uma pessoa muito apaixonada. Isso é assim em tudo que eu vou fazer. Então, se não tiver com intensidade, para mim, entende? Perde o sentido.
E eu preciso desse propósito de paixão, e essa paixão a gente só encontra em Jesus. Sim. Né? Porque as outras coisas são supérfluas, passa, é muito gangorra, as pessoas te deixam, as pessoas te trocam, isso é padrão, meus filhos vão crescer, vão encontrar alguém, vão viver a vida deles, então eu tenho que ter uma certeza, e meu propósito de vida é esse, entendeu? Andar naquilo que o Senhor colocou diante de mim, que é o meu propósito de fé. Ótimo. E uma palavra para as mulheres que nos assistem? Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento que a maioria das mulheres, elas têm muita insegurança de si mesmo, sabe? Parece que hoje, se uma mulher ela é autossuficiente, se ela é uma mulher decidida, ela é uma mulher desprezível, por assim dizer. Ah, não, ela é autossuficiente, ela se cuida. Não é assim. E a gente tem uma falsa modéstia para poder ser aceito pelo círculo. Então a gente se diminui trocando a nossa personalidade pela personalidade que encaminha com a gente. A gente se amolda para ser aceita. A gente perde a beleza, sabe? Aquela coisa que fica artificial, porque nós não somos mais nós somos o que as pessoas querem que a gente seja. Então, você acaba se controlando. Claro que tudo a gente tem um padrão, a gente tem um parâmetro do que é ético, do que é moral, do que agrada a Deus ou não, mas a Érica acha e passaria uma mensagem para você que está ouvindo da seguinte forma: somos pessoas diferentes, amadas por Deus, somos criadas de um jeito especial, umas mais fortes, outras mais frágeis, mas nós não devemos nos amoldar às outras, entende? Ser cópia. Nós precisamos ser original. A gente tem que ser original. Sim, a gente tem que ter originalidade. Porque senão a gente perde a nossa essência. A gente fica sem graça, fica sem sal, sabe? Então seja original. Pega a sua identidade, olha diante do espelho, pergunta para Deus. E lembra de você quando você começou a sua vida. Como você começou? Quem era você no começo da sua trajetória? Quais foram os pedaços que você foi perdendo no meio do caminho que tiraram a sua essência, o seu brilho? Quem é você? Se resgata. É isso. Obrigado, pessoal. Espero que tenha sido uma conversa edificante para vocês aí. Fiquem com a gente aí nos próximos bate-papos com as nossas mulheres. Faz uns 2, 3 minutos de erro, mas faz os mais... No final do vídeo? Pós. Aí você coloca assim... erros de gravação. E só pega as partes... Vou colocar um monte de pipa. Nossa, como essa mulher falou Palavrão, ai que horror. Deixa eu falar. Deixa comigo. Deixa eu falar. Só põe a gente bonita, falinhas põe legais, um filtro bem pra tampar o nosso suor. Flowers. It's a flowers. Flowers. O que é isso, flowers? Verdade. Eu falei. It's flowers, baby. Tudo bem com vocês? Ia ser pior. Um papel. Vou ter que pegar. Vai por coisa secando suor. Senhor Deus, misericórdia. Tá quebrado o ar, viu, gente? O Zica não arrumou. Vamos lá.